Fala, Lucas. Rose. Fala, Joãozinho. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho. Fala, Patrick. E aí, Vitão? Vivian Duarte, oi, tudo bem? Tá todo mundo me escutando bem? Emanuele, tudo bem? Vamos deixar dar 5 minutinhos aí, pessoal, a gente iniciar nossa live. É a live de estreia do canal. Eu estou muito feliz com isso, né? Preciso muito pedir obrigado a vocês que estão aí assistindo, buscando conhecimento, isso é muito legal. Fala, Diego, beleza? Valeu, Diego, beleza? Vamos lá. Boa noite. Beleza, show de bola, é isso aí, cara. Vamos enfrentar a barreira para resolver a questão do conhecimento. Isso é muito bom. Nós temos 16 pessoas online. Eu acho que já é um bom número. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer. Essa é a primeira live do canal, tá? Então é com muita honra que eu inicio essa live, chamando alguém tão experiente, né? E vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco através da experiência desse cara. É alguém que trabalhou comigo por algum tempo em um grande projeto de grande porte, né? Isso é muito legal. Viajamos aí o Brasil todo praticamente com esse projeto. Aprendemos muita coisa, ensinamos muita coisa também. E é isso. O objetivo desse canal é exatamente isso, passar essa informação para vocês, tá? Já que é um software tão complexo e tão fraco em compartilhamento de informação, tá? E o objetivo desse canal é quebrar esse paradigma, tá? É criar um novo mindset, é poder, através do meu conhecimento, através do conhecimento das pessoas que eu vou convidar aqui pro canal, compartilhar esse conhecimento, algo rico que não se encontra na esquina, tá? Então o grande objetivo do canal é esse, é ajudar vocês. Dá um trabalho grande? Dá um trabalho absurdo. Eu nunca imaginei que ia dar um trabalho tão grande assim. Mas eu faço isso com muito prazer mesmo. Me identifico muito com isso, tá? E entenda que tudo isso, toda essa movimentação é feita único e exclusivamente para ajudar vocês a trilharem um caminho de sucesso no Oracle EBS. Seja TI, na área de TI, seja um usuário-chave, uma pessoa que utiliza o sistema e quer se aperfeiçoar nele, seja você que está
saindo da faculdade agora, não tem ainda meio desnorteado e está precisando encontrar um norte. Esse canal pode lhe dar esse norte, tá? O EBS em si é uma área muito boa, paga muito bem. Existe uma escassez grande, não só no Brasil, existe uma escassez no mundo, tá? E é isso, eu vou chamar aqui o convidado, eu vou colocar aqui um pouco da música ainda até ele entrar. Depois que ele entrar, eu tiro aqui a música, tudo bem? Fala, Ada, tudo bem? Diga lá, Diógenes. Tudo certo? Pessoal, é com um imenso prazer que eu apresento a vocês Cleiton Ada. Como eu já havia falado anteriormente, é um consultor de grande porte, tem mais de 20 anos aí de experiência com o Oracle EBS. E eu passo a palavra para você, Ada. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo aceite do seu convite, tá? Isso me deixou muito feliz. Sei que também deixou feliz as pessoas que aqui estão, tá? Para escutar um pouco do seu conhecimento. E é isso, eu queria que você se apresentasse, né? Compartilhasse aí com a gente esse grande conhecimento aí na área de EBS. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a galera do canal aí que tá nos ouvindo. Né? Primeiramente, agradecer, Diógenes, o seu convite. Tá? Eu tenho muita honra em participar dessa primeira live do teu canal, né? Que é mais uma fonte de conhecimento para quem é da nossa área, né? De Oracle EBS e tal. Né? E vamos que vamos, né, cara? Vamos falar um pouco aí da nossa profissão, né? E esclarecer algumas coisas, né? E vamos que vamos. Sem sombra de dúvida, Ada. Cara, eu queria que tu apresentasse um pouco sobre essa tua trajetória, como foi o início disso tudo. Pode comentar um pouco disso com a gente? Com todo prazer. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Né? Eu fiz faculdade de processamento de dados, né? Na época, né? Na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, uma faculdade vinculada à Universidade do Estado de São Paulo. Né? E eu fiz faculdade entrei na turma de 94, me formei em 98, né? E antes mesmo de eu me formar, eu já estava trabalhando com sistemas, né? Eu fiquei 3 meses como estagiário e aí fui efetivado, né, numa empresa num operador portuário, né, lá em Santos, né? E aí eu comecei a estagiar e foi interessante como eu comecei a estagiar, porque no primeiro dia de estágio, né, eu fiquei lá e aquele padrão de estagiário da época, né, da década de 90, né, os caras se colocavam para tirar xerox, né, e xerox que não acabava mais e tal, e eu fiquei o dia inteiro tirando xerox. E aí eu voltei para casa até meio desanimado, assim, sabe? Eu falei, fazendo faculdade de tecnologia e tirando xerox, né? Mas enfim, né? E no outro dia, o supervisor da área, né? Ele falou assim, mas quem tirou xerox desses documentos aqui? Né? E aí eu, meio encabulado, eu falei, não, foi eu. Né? E aí ele falou assim, eu queria te dar parabéns pela organização. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi já no estágio, que por mais simples, né, que seja a atividade que você esteja exercendo, né, sempre tem alguém olhando. Né? Enfim, e aí passei mais um dia tirando xerox. No outro dia,
né, o cara, um outro estagiário que já estava há algum tempo, ele falou assim, Cleiton, todo dia na parte da manhã, tá, eu entro no sistema, né, imprimo esse gráfico de produção, né, e entrego para o gerente, né. E aí ele falou assim, e aí eu queria que você fizesse isso porque a gente vai revezar, quando um não tiver, o outro faz, tá, e assim por diante. E aí quando eu entreguei na mão do gerente o gráfico, né, e ele brincou, né, ele falou pro outro estagiário, era até Antônio o nome do estagiário, ele falou assim, pô Antônio, você está aqui há quase um ano, entendeu? O cara que no primeiro dia me entrega um gráfico já todo centralizado na página, desse jeito eu vou te demitir, né? Então foi mais uma amostra, né, de que qualquer atividade que você faça, né, bem feita, né, sempre tem alguém olhando. Bom, o que cara, aconteceu... não, diga lá. Prosseguir. O que eu ia falar é que em função da organização dos papéis xerocados, né, e em função da organização desse gráfico que eu imprimi uma vez para o gerente, né, ele me mandou para o CPD. Ele falou, não, esse garoto ele é muito organizado, eu queria que ele tivesse uma chance aqui no CPD. E aí eu comecei a programar, né, pegar os programas e corrigir programas e tal, né, e em 6 meses eu havia sido efetivado, né, então mesmo antes de acabar a faculdade eu tinha sido efetivado. E por coincidência pintou uma oportunidade, né, nessa empresa lá no Rio de Janeiro, né, eles iam abrir um porto, né, lá no Rio, e perguntaram se eu aceitaria o desafio, né? E aí, nessa época, eu era recém-casado, a minha esposa ainda estava grávida, né? Nós conversamos e, bom, vamos. Né? Então, aí eu já fui com um cargo de supervisor de sistemas para essa empresa. Né? Mas saiu de estagiário direto para supervisor? Exato. Né? Porque o que acontece? Eu me dediquei tanto a esse sistema que assim, em pouco tempo, né, eu conheci a maioria das funções e tinha corrigido muita coisa já, muitos relatórios, né, e coisas simples, mas coisas que davam resultado, sabe? Então eu mudei para o Rio de Janeiro. Diga lá. Complementando isso, como é importante a dedicação, né? A dedicação é um passo mágico para resolver qualquer coisa. Cara, se você tiver amor e dedicação pelaquilo, não tem como dar errado, É muito importante. Muito. Né? E você vê, eu não tinha grandes conhecimentos, tá, em programação. Mas, assim, o pouco que eu sabia, né, eu me dediquei tanto àquela empresa, né? Mesmo como estagiário, eu chegava cedo, né? E não saía no horário. Eu ficava debugando o programa, sabe? Eu ficava vendo como é que eu poderia melhorar o relatório, arrumava um layout ou outro e tal, né? Enfim, aí eu fui promovido, fui para o Rio de Janeiro, né? Mudei com minha esposa para o Rio de Janeiro, né? E aí um ano eu fui promovido a coordenador de sistemas, né? E sempre na mesma pegada, cara, né? Trabalhando muito, muita dedicação, né? Conversando muito com o pessoal de negócio, né? Mas com gerentes. Já atuava em Oracle? Não. Essa época eu atuava com o Visual Fox Pro, né? Uma linguagem relativamente até aqui, antiga. CPD entrega a idade, eu acho que esse teu programa aí entrega muito mais, viu? Entrega um pouco. Né? E aí eu fui promovido a coordenador de sistemas, né? Mas o que aconteceu? A gente não se adaptou muito ao Rio de Janeiro, né? Essa época, cara, só para citar um fato, foi aquela época que mataram aquela moça no ônibus,
né? Que sequestraram sim, o ônibus e tal. Foi nessa época aí, final da década de 90, né? E aí minha esposa falou assim, pô, sei lá, não tá legal aqui e tal. Aí a gente conversou e falou, não, então vamos voltar para Santos, né? E aí eu pedi demissão, né? Tipo assim, eu pedi demissão numa quarta-feira, sexta-feira estava voltando de Malicuia para Santos, que era onde nós morávamos, né? E aí entrei em contato com um amigo que era consultor, né? E falei para ele, cara, ele era consultor Oracle. Eu falei, tô voltando para São Paulo né, veja se você arruma alguma coisa aí e tal. Na verdade, a minha intenção, cara, era prestar consultoria assim por um tempo até arrumar um emprego, né? Porque tinha ainda na cabeça aquela coisa, não, eu quero emprego, quero seguir carreira e tal, não sei o que lá e tal. E aí, cara, deu uma semana, ele já tinha arrumado para mim uma locação, né, na empresa Elma Chips, né? Legal, já começou com uma empresa de grande porte. Exato. A Elma Chips era uma puta empresa, né? Mas eu não comecei com Oracle, não. Né? Ah, não? Não, eu entrei lá para dar suporte num sistema de seguros, cara, né? E era em Visual Fox Pro. E o que acontece? Pela consultoria GIP na época, né? E a GIP tinha um prédio, cara, que eu acho que tinha uns 10 andares, né? E 5 andares era só de TI. Um desses andares só tinha consultor da Elma Chips, né? E tinha a célula Oracle, célula Dataflex e tal, e tinha uns 2 ou 3 caras lá de Fox Pro. Eu era um deles. E eu ficava vendo aqueles caras de Oracle, velho. Os caras viviam em reunião e conversando sobre problemas e tal, e eu comecei a me chegar nos caras. Eu falei, como é que funciona isso aí e tal, não sei o que lá. Tudo cheio da grana. Não, e os caras de Oracle na época, os caras eram meio, né, metidão, assim e tal. E aí eu comecei a fazer amizade. Comecei a fazer amizade com os caras e vendo o que eles faziam, né? A primeira coisa que eu fiz, cara, foi instalar Oracle na minha máquina, né? E eu voltava para casa e ficava estudando sozinho. Aí o que aconteceu? Uma vez os caras estavam numa reuniãozinha assim do lado. A reunião não. O cara estava conversando com o gerente, né? E discutindo sobre determinado relatório. E aí ele dando a solução do relatório, e o gerente falou assim, pô, cara, mas está ficando muito complexo isso aí, né? E aí ele olhou para o lado, ele me viu, ele falou bem assim, eu vou perguntar para um cara que está estudando o Oracle. E aí ele falou assim, ô Cleiton, veja se você consegue, como é que você conseguiria resolver esse problema. E aí ele falou o que ele queria, tal, era um relatório recursivo e tal. E eu falei assim, cara, eu resolveria isso aí com tal comando, né? E o que acontece, cara? Como eu estava estudando, estava bem afiado, assim, um relatório que o cara ia fazer um programa de muitas linhas, né? Eu tinha uma solução para resolver com o comando, né? Que era até o Connect by Prior e tal, que é um comando exatamente para fazer o que o cara queria fazer, tá? Mas ele ia criar várias tabelas e tal. E o gerente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse relatório para esse cara aqui, porque ele está querendo aprender. E aí eu fiz esse relatório. Depois que eu fiz esse relatório, né, aos poucos eu fui dividindo as tarefas, né? Eu dava um pouquinho de manutenção na ferramenta antiga, né, e pegava um relatóriozinho fácil no Oracle. E assim eu fui me envolvendo com os caras, né? E aí depois que eu já tinha feito alguns relatórios e tal, aí pintou uma oportunidade numa outra empresa, tá, da área automotiva, né? E eu falei, não, então agora eu vou me lançar como consultor Oracle, né? E foi assim que começou a minha jornada no Oracle, né? Legal. Então, deixa eu te questionar uma coisa, Ada. Como foi essa tua primeira experiência? Eu sei que muitas pessoas da área de TI têm muito interesse em migrar para a consultoria.
Como foi essa tua primeira experiência? Primeira vez que chegou lá e disse, cara, eu sou o consultor. Eu sou a fonte de pesquisa dos outros. Como foi isso? Cara, a primeira vez que eu cheguei no cliente, né, vestindo o boné de consultor, cara, a garganta secava, a mão suava, entendeu? Eu gaguejava para falar, entendeu? Por quê? Porque, assim, é uma experiência, assim, o consultor, ele é a última instância, né, da solução, né? Quer dizer, quando você chega para resolver. É claro, óbvio que a gente não resolve sozinho, né? Quando a gente tem um bom usuário, por exemplo, né? E eu tive vários no projeto que nós participamos, vários estão assistindo as lives aí, ajudava muito. Mas assim, o fato é que o usuário ele fala do problema, né? E a solução fica com você, né? Com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? A gente vê que a missão não é tão sua, tá certo? A missão é de um time, né? Mas assim, a primeira vez que eu cheguei no cliente, eu confesso que deu uma tremedeira, cara. Garganta seca, boca seca, assim, sabe? A mão suava, entendeu? Não conseguia falar, articular direito as palavras, enfim. Mas uma experiência ímpar. Experiência ímpar. É legal, Cleiton, porque as pessoas têm uma visão de que o consultor é aquele cara que eu pago caro e você tem que saber todas as minhas respostas. E não é nessa visão. Ele é um cara que tem uma especialidade, né? Ele é especialista no módulo. Geralmente esse cara tem um conhecimento grande, ele buscou muito esse conhecimento, mas ele não é dono da verdade, nem sabe de tudo. O Oracle é imenso. Nem a Oracle conhece, nem o funcionário Oracle conhece todos os módulos que estão lá dentro. Então, o cara, obviamente, ele é um cara que tem uma expertise, mas ele não é o dono da verdade naquele módulo, né? Pode ir para o não, acontece. Mas também vai muito da experiência do usuário, né? Vai muito da experiência do usuário e vai muito da forma com que o consultor se apresenta, né, para o time, né? Então, assim, eu tenho percebido até ao longo dos anos que isso tem mudado, sabe? Por quê? Porque a gente tem muita informação na mão, né? Então, quando... eu não sei se você é dessa época, mas assim, eu sou da época que quando a gente ia fazer um programa, por exemplo, a gente não tinha fonte de consulta, né? Quando muito você levava uma apostila. Pois é, né? Eu lembro, a gente levava escondido a apostila, o livro, né? Para ver alguns comandos e tal, porque quando você via um consultor consultando alguma coisa numa apostila, num livro, é como se, esse cara ele não sabe, né? É diferente de hoje, né? Hoje a gente tem o Google aí, a gente que trabalha com Oracle, a gente tem uma ferramenta que é muito poderosa, né? Que é uma fonte de consulta e de conhecimento incrível, que é o Metalink, né? Que é a fonte então oficial, né? É a fonte oficial da Oracle, né? É a fonte oficial Oracle. Então assim, a gente se depara, às vezes, até com usuários mais novos, eu posso dizer assim, né, que tem essa visão de que o consultor ele tem que ter aquele conhecimento, ele tem que conhecer aquela opção que está no menu escondida lá em cima e tal. O que faz isso aí? Eu falo, cara, eu não sei, eu posso pesquisar, né? Mas a maioria dos usuários hoje em dia entendem isso, né? Pelo menos na última experiência que nós tivemos, né, a gente tinham pessoas que entendiam demais de negócio, né, e que nos ajudavam bastante, e que entendia quando tinha uma opção na tela que você não sabia, falou, cara, eu vou pesquisar isso aí, né? Então, assim, o consultor, quando ele chega na empresa, né, a primeira coisa que ele tem que fazer é formar um time, né, e ele deixar bem claro que aquele time vai dar a solução. Perfeito. Eu penso dessa maneira. Muito legal.
Tu se especializou em que módulo, assim? Ou Cara, uma conta, ou um módulo específico? Como aham. foi isso? Eu comecei com desenvolvimento, né? Geralmente a gente desenvolve muitos relatórios. Tá? E quando você é um desenvolvedor, né, você trabalha com todas as áreas. Trabalha com a área financeira, a área de produção, a área de planejamento, a área de contas a receber, né, a área de inventário, né, de estocagem, enfim. Né? E aí, com o passar do tempo, né, você vai se inclinando, tá, a algumas áreas. No meu caso, eu fui para a área de manufatura. Né? Então, eu comecei a me interessar muito pela área de produção, tá? A área de PCP, né, que é Planejamento, Controle e Produção, né? Muito a área de logística, né? Me envolvi muito com a parte de WMS, né? A parte de planejamento no MRP, né? De compras, conversei muito com compradores, né, para entender como é que o comprador desenvolvia um fornecedor, né? Determinada matéria-prima, né? Quanto tempo demorava para o fornecedor entregar até você iniciar aquele processo de compra. Né? Então, assim, com o passar do tempo, eu fui me especializando na parte de manufatura e custos, né? Que também é uma área muito interessante, a área de custos. Né? Você chegar no cliente e você fazer um levantamento, né? E você dá sugestão de como ele pode melhorar a área de custo dele, a área de custeio, né? Como ele pode trabalhar a informação para ele alavancar, né, a área de vendas, enfim. Né? E hoje eu sou Perfeito. Eu sou especialista na área de apaixonado por essa. manufatura e custos. Uhum, exato. Né? Perfeito. Aí, nessa especialização, saindo da Elma Chips, e aí foi para qual empresa, qual foi a trajetória aí até a chegada? Cara, aí assim, Tem gente que passou por só, muitas empresas, só para né? eu não só para eu não falar nomes de empresas e o pessoal me cobrar Claro, direitos autorais, né? Eu vou falar mais claro. das áreas, né? Então, eu fui muito para a área. Eu passei pela área automotiva, pela telefonia, área de serviços, a parte de petróleo, gás, né? A parte agro, a parte têxtil, né? Então, enfim, então assim, muitas áreas, muitos negócios diferentes, muitas pessoas, muitos gerentes, É o que muitos coordenadores diferentes. a Oracle lhe proporciona, né? Porque assim, o Oracle, pessoal, para quem está nos assistindo, o Oracle é um sistema global, caro, bem caro. Só empresas de grande porte, pelo menos predominantemente empresas de grande porte que implantam esse software. Então, você tem a oportunidade de trabalhar em grandes players, empresas que têm assim uma operação gigantesca. Eu me recordo aqui, quando a gente trabalhou junto, que você falou que trabalhou com o Oracle fora do país. Conta aí um pouco para a gente essa experiência aí de trabalhar fora do país. Sim, em 2013, 2014, né, tinha um projeto na empresa chamada Schlumberger. Era um projeto global, né? É uma empresa da área de petróleo e gás, né? E por ser um projeto global, né, a gente teve que ir para Houston, passar um tempo lá, né, para interagir com os analistas de negócio, com consultores americanos, consultores indianos, né, canadenses. Né? Foi uma experiência muito interessante. Né? Eu acho que foi a experiência mais interessante que eu tive. Né? Você vê como é que o americano ele trabalha com o sistema, como é que o indiano recebe tá? E como é que ele trabalha, né, desenvolvendo telas. Né? É muito legal a experiência.
né? E um time muito bacana, foi um time de 5 ou 6 pessoas daqui do Brasil, né? Ficamos em Houston um tempo, né? Absorvemos todas as informações de negócio, né? Voltamos para o Brasil e desenvolvemos toda a solução, né? De forma remota, né? Foi muito interessante, a experiência mais interessante que eu tive com consultoria. Perfeito, eu imagino. Esse trato porque geralmente a gente até entrevistou aqui recentemente um indiano, esse trato com o indiano, a questão da linguagem, esse paradigma de como é implementado aqui no Brasil, como é implementado nos Estados Unidos, eu imagino que para você deve ter sido assim, uma experiência muito boa. E aí, pessoal, que está assistindo a live, o Oracle dá muitas oportunidades. Fora do país existe uma imensidão de projetos lá, portas abertas para profissionais, obviamente, qualificados. E essa demanda existe. Se você quiser, é só você procurar, você vai encontrar fácil. Pode prosseguir aí, Ada. Sim. E aí, seguindo nos projetos, né, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo vários negócios, né, e a gente vai dando melhores sugestões, né. Tem um jargão que a gente fala muito, que são as melhores práticas de mercado, né? Quando a gente chega numa empresa, a empresa ela trabalha de um jeito, né? E você vai conversar com as pessoas, né? E a gente sugere novas soluções e tal, né? E algumas pessoas elas relutam para mudar, né? Aquela rotina, né? Mas por que você faz isso? Você sabe por que você faz isso? Não, eu faço isso porque me falaram para fazer assim, né? Então a gente quebra muitos paradigmas numa empresa, né? Às vezes até você é tido como um cara, vamos dizer assim, um cara chato, né? O cara chegou agora, quer mudar tudo que eu faço aqui, né? Acontece muito isso, né, em projetos. Não, mas eu faço assim, né? Mas por que você faz assim? A gente pode mudar, né? Aí, não, mas se eu mudar, eu sei que não vai dar certo e tal. Então é o que a gente fala de quebrar paradigmas, né? A gente tem que quebrar muitos paradigmas nos projetos. Perfeito. Eu estou vendo aqui, Cleiton, o pessoal comentando sobre Oracle Cloud. Se você quiser tecer algum comentário sobre isso, fique à vontade. Mas manter o fórum em cima da versão R12. Obviamente, a Cloud é uma versão nova que está chegando aí. Nós temos, na sua grande maioria, empresas ainda na versão R12, né? Então, eu penso que existe ainda um grande mercado de R12, né? De implementações extremamente recentes. A gente passou por uma implementação há pouco tempo atrás, um ano atrás, né? E eu penso que, nesse momento, o foco do Brasil, tá? Aí é uma opinião minha, o Cleiton pode ter uma opinião sobre isso, mas eu penso que, uma opinião minha, no Brasil, o Cloud, ele não pegou ainda, vai pegar, obviamente, né? É natural que isso aconteça, essa migração, de forma natural. Mas agora, eu penso que o foco a gente deve manter aqui na R12. Pode ter algum comentário se você quiser, Cleiton. Tá, abrir um parênteses aqui pro Oracle Cloud. Ele é uma nova tecnologia, né, que ele diminui muito o custo de implementação, né, o custo e o tempo, né. Então, assim, ele está chegando agora no Brasil, né. Eu acho que a gente tem mais uns 5 anos aí, tá, até o cloud chegar nas grandes empresas. Por quê? Porque uma característica do Oracle Cloud é que ele é muito... ele é um projeto sem customização, né? E a gente sabe... Isso é um ponto de falha, cara. Uhum. Ele é o famoso produto as is,
Ou seja, você implementa esse sistema e a empresa vai ter que se adaptar, a empresa vai ter que adaptar os processos dela, tá, a essa ferramenta. Tá? Mas é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Né? Então, é muito provável que a Oracle vá repensar nessas questões e tal. Tá? Mas, assim, por enquanto não há nenhuma grande empresa, tá, que tenham processos complexos, principalmente de manufatura, né, que esteja implementando. Tá? Então, assim, o R12 vai durar ainda bastante tempo. A Oracle dá 10 anos ainda de manutenção nele, né? Então, a gente pode ainda manter um foco de aprendizado na R12, e esse aprendizado da R12 não se desperdiça em nenhum outro módulo, porque, afinal de contas, eu acho que o ponto principal da mudança não é o processo, e sim a tecnologia. São ferramentas, é uma ferramenta toda nas nuvens e tal. O processo, eu creio que continua da mesma forma. Mas voltando aqui para a nossa reunião, Anda, tu tem interesse em voltar para o mercado americano? Pensa isso, ou voltar para o mercado só na Europa? Tenho sim. Eu, há alguns anos, né, um grande amigo foi trabalhar no Canadá, né, e ele, por várias vezes, ele conversou comigo sobre a possibilidade, cara, você não quer vir para cá e tal. Né, e eu não, na época, eu não me via preparado ainda, né, para pensar em trabalhar fora do país e tal. Né. Hoje eu penso, sim, em participar de projetos globais, né? E até, quem sabe, se houvesse uma oportunidade, eu arriscaria um trabalho fora. Né? O que eu tenho feito nos últimos tempos é aperfeiçoado o inglês, né? Porque o inglês é uma ferramenta que você vai usar tanto para a vida profissional como para a tua vida pessoal, né? Então, assim, eu penso sim em encarar novos projetos, tá? Projetos fora. É muito interessante ver como é que as pessoas tocam o projeto aqui no Brasil e as pessoas tocam o projeto fora. Né? Eu acho que a gente no Brasil tem dificuldade ainda em seguir uma linha objetiva. Né? Por exemplo, reuniões, né? Na experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, né, toda reunião ela tinha um horário para começar, ela tinha uma pauta, ou seja, um foco, e um horário para acabar. Né? Então, a gente entrava naquela reunião pontualmente, tá certo? Falava sobre determinado assunto, tá? E quando dava o horário de fim de reunião, tá? Não tinha aquele negócio assim, tá, mas e outro assunto? E falando nisso, tal. Não tem isso. Né? Você tem que ir preparado para determinada pauta. Né? E se der o horário, você não resolveu aquela pauta ainda, eles agendam uma outra reunião, porque eles respeitam muito o teu tempo. Né? Então, assim, é mais objetivo. Né? Assim, a gente sabe que aqui a nossa cultura, isso não é uma crítica, né? Isso é uma cultura nossa, né? Quando a gente entra para uma reunião, tá certo? Até a gente entrar na pauta da reunião, a gente fala de um monte de coisa. E a gente faz a reunião dentro da reunião. Né? Então a gente cria várias reuniões dentro de uma. Né? Então, assim, lá fora é incrível como as pessoas respeitam esse tema da reunião, eles respeitam o teu tempo. Né? É praticamente inadmissível você chegar atrasado na reunião. Né? É uma coisa, é muito feio, é muito feio. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Mudando aqui um pouco de assunto, como e eu sei que as pessoas que estão nos assistindo têm muita curiosidade com relação a isso, mas como é essa relação entre consultor e a consultoria, como é essa relação? Eu sei que para quem é cliente, no meu caso, quando a gente trabalhava junto, eu, de certa forma, era o cliente, né?
você era o consultor, Uhum. Existia essa... o consultor ele tem diversas regalias, ele tem voos bancado pela empresa, ele tem lá a locomoção dele também bancado por empresa, ganha altos salários. Como é essa relação e como é essa negociação? É uma curiosidade, eu acho que de muitas pessoas. Eu já passei por muitas consultorias e assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Mas eu acho assim que no geral, né, a relação consultor, ela é muito clara, tá? Ela é muito clara. Quando você fecha um contrato com a consultoria, tá? Você sabe que você vai ganhar determinado valor, tá? Por aquilo que você trabalhar, né? Que se você não trabalhar, você não vai ganhar, né? E você deixa claro que, olha, se é um projeto fora, tá? Fora da sua cidade, por exemplo, né? Você estabelece, olha, eu gostaria de voltar toda semana para casa, né? E a consultoria, ela vai te dar uma resposta, mas que não é uma decisão da consultoria, é sempre uma decisão do cliente, tá? Porque se o cliente fala, olha, eu não tenho budget para bancar, tá? Uma viagem semanal, tá? A consultoria ela não vai falar assim, olha, o cliente não tem budget, não tem dinheiro suficiente, eu vou bancar. Então, assim, a relação é muito clara. Quando você começa um projeto, você sabe quanto você vai ganhar, você sabe qual a periodicidade do teu flyback, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal. Tá? Você sabe se você vai ficar em hotel ou se você vai ter que alugar um apartamento. Tá? Você sabe quanto você tem para almoçar, quanto você tem para jantar. Você sabe quanto você pode gastar por dia com táxi. Tá certo? Então, assim, eu entendo, tá, que é uma relação muito clara e muito, como é que chama? Muito honesta, muito transparente. Eu, por exemplo, eu nunca fiquei em 20 anos e pouco de consultoria, eu nunca fiquei um mês sem receber de uma consultoria, tá? Há exceções, claro, né? Há exceções, mas eu, por exemplo, eu entendo que, no geral, a relação é muito clara mesmo. Eu gosto dessa relação. Dá uma dica, Cleiton, para quem trabalha na área já é um usuário Oracle, ou então alguém que está na área de TI, ou mesmo não estando na área de TI, mas que aspira em chegar a ser um consultor ou se especializar mais na ferramenta. Pela sua experiência, tenta dar esse conselho aí para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Eu tenho assim, eu tenho duas sugestões muito claras para quem quer. Eu não sei nem se eu diria quem quer ser consultor ou não, mas quem quer participar, quem quer ser um analista de sistemas, um bom analista de sistemas, tá? Não você. Só analista de sistemas, mas às vezes o usuário em si, sabe? Aquele cara que só, eu estou na contabilidade, eu estou aqui no GL e eu quero ser bom no GL. Sim, sim. Eu costumo usar muito a frase assim, todo profissional, tá, ele tem que querer fazer parte da solução, sempre. Tá? Então, por exemplo, você está na empresa, cara, aproveita aquele tempo que você está na empresa, tá, para conhecer os processos, tá, para conhecer o negócio a fundo. Tá? Se você vai para uma reunião, cara, não vai participar da reunião, entendeu? Vai lá e faça questionamentos, por que tem que ser assim? E se fosse dessa maneira, quer dizer, quando soluções complexas, nem sempre é a melhor solução. Tá? Às vezes, eu entendo assim, quando a solução ela é tão complexa que você não consegue explicar de forma simples, tá? É bom você repensar. Tá? Então, assim, eu sugiro muito assim que as pessoas conheçam o negócio.
tá? Façam parte da solução, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é faça o seu manual. Tá? Não espere que alguém chegue com uma apostila ou um livro, tá? E fale assim, olha, tá aqui o que você vai fazer na empresa, entendeu? Tá tudo escrito aqui. Não espera por isso, entendeu? Entra no sistema, tá? A tela de login, cara, printa a tela de login, coloca no Word, entendeu? Vai fazendo o documento passo a passo, tá? E assim, essas são duas dicas muito simples, né, que funcionam muito, muito, muito. Tem muitos consultores hoje que eram usuários, tá? Então, assim, são duas dicas muito simples. Que eu acho que aquele cara, que ele é o consultor, ele se tornou consultor através de uso do sistema, ele usava o sistema, ou seja, ele conhece o negócio, ele conhece a regra de negócio, ele conhece muito bem o sistema e ele domina um pouco ali da parte técnica. Cara, esse cara, ele tem um conteúdo, ele tem um conhecimento que vale ouro no mercado. Porque isso bem eu tô vendo. Eu tô vendo uma pergunta aqui do Quinho Rocha. Quais os módulos mais simples para iniciar? Isso é uma pergunta interessante e a resposta é muito simples. Tá? O módulo mais simples para iniciar, tá, é aquele que tem relação com a regra de negócio que você conhece. Então, por exemplo, se você é um cara de PCP, tá? Então se você trabalha com planejamento da produção, tá? Com compra de material, né? Segue nessa linha. Não vai aprender, por exemplo, um GL, tá? Que é um módulo financeiro, tá? Voltados mais para contadores, contabilistas. Então, assim, o módulo mais fácil para você aprender, tá, é aquele relacionado, tá, com a tua função na empresa. Tá? Então, se você trabalha com contas a pagar, por exemplo, cara, vai para o módulo AP, entendeu? Vai para o módulo RI. Tá? Agora, eu vejo pessoas que às vezes falam assim, pô, eu vou aprender, sei lá, o cara vai aprender GL, entendeu? Sem o cara ter um conhecimento de plano de contas, né? Exatamente, sem o cara ter um conhecimento contábil. Então, assim, é simples. O melhor modo para você trabalhar é aquele que está com a tua função na empresa. Fantástico. Deixa eu só revisar aqui, ó, 3 pontos importantes. Primeiro, você que está querendo iniciar no Oracle, inicie por algum que você já tenha relação de processo. Primeiro ponto. Isso deixa tudo mais fácil, concordo com o Ada. Segundo ponto, busque a profundidade do conhecimento. Não fique no raso, não. O raso é agradável, mas você não vai crescer. Vai ficar lá, vai virar um peso morto. Então, busque a profundidade de conhecimento. Vai doer, mas vai gerar um enriquecimento para você gigantesco. E para a empresa também. Vai ajudar a empresa muito. Né? É isso aí, cara. E o que é que a gente já está bem próximo aqui do nosso horário, né? E eu queria saber de você qual a dica que você poderia dar aqui para o canal Help EBS, né? Esse canal que foi aberto para ajudar as pessoas que trabalham com Oracle, querem trabalhar com Oracle. Uhum, tá. Eu tenho 2 dicas para dar para você, para o canal, né? Uma assim, eu dou muito valor pro... Tá? Eu sempre toquei minha carreira com Oracle EBS partindo do seguinte princípio. Eu gostava sempre de conhecer o fluxo da informação. Tá? Então, por exemplo, eu sou da área de manufatura, de produção, né? Mas se me pedirem para fazer um teste de produção, tá? Eu vou lá na área de compras, tá? Eu executo uma compra de um material, eu executo o recebimento, a estocagem, tá? Eu verifico se foi custeado, tá? Até chegar na área de produção. Ou seja, eu gosto de conhecer o fluxo inteiro da informação, tá? Então, uma dica para o canal, tá, é que você
de vez em quando você faça um fluxo inteiro da informação, tá? Criação de um item, tá certo? A colocação de compra, uma ordem de compra para o item, o recebimento desse item, a estocagem desse item, tá? A produção, tá? O controle de qualidade, tá? Até o embarque e faturamento. Tá? E a segunda dica que eu dou para você... Eu vou seguir essa dica aí, viu? Então fiquem ligados, pessoal, que eu vou seguir isso aí. Perfeito. E a segunda dica que eu dou para você é se você pudesse... para a gente dar a visão do consultor e da consultoria também. Você chamar os donos de consultoria, né, para eles darem a visão de mercado deles também, é muito interessante. Tá? A visão que eles têm ao longo de... visão a médio prazo, de 10 anos, 15 anos. O que eles estão achando do mercado? Tá certo? Como é que está o mercado hoje? Tá? Qual que é o perfil, tá, pro consultor se manter no mercado? Enfim, são as duas dicas que eu acharia bem interessantes no teu canal. Fantástico. Sobre a primeira dica, excelente, eu vou seguir isso. Então, o canal... no decorrer do tempo, vai fazer esse passo a passo de cada, desde o item, a concepção do item até a expedição dele, isso é muito legal. E segundo, comunicar a vocês aí que estão assistindo e a você, Ada, que sim, a gente tem aí um planejamento, já existe a pessoa vai ser o primeiro dono de uma consultoria grande, ele vai dar essa entrevista para a gente, eu ainda estou na logística, que é um cara extremamente atarefado, mas eu estou aqui na expectativa de que dê certo. Beleza? Vai dar. Beleza. Vai, se Deus quiser. Cara, eu gostaria imensamente de agradecer a você. Eu gostaria de agradecer também a vocês que ficaram e assistiram o canal. Isso me enche de alegria. É um trabalho imenso, como eu já havia falado antes. É um trabalho imenso, né? Porque eu tenho minhas atividades do dia a dia, então eu me divido com isso também. Mas é muito confortante, me dá um conforto muito grande saber que eu estou ajudando alguém, ou quem sabe alguém tá com uma dica que eu dou, com uma experiência que a gente compartilha aqui, essa pessoa muda a sua vida. Então, isso é muito bom. Eu agradeço novamente ao Ada, um profissional espetacular. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele com a visão de cliente nessa relação, eu era o cliente. É um consultor diferenciado, tanto que eu quis abrir essa série de entrevistas com ele, tá? Me impressionou pelo fato de utilizar o sistema, não se limitar a um módulo, e sim a um processo todo, né? Uma visão bem geral, como ele bem falou aí, né? Assim, cara, se é para fazer um teste, eu vou lá do RI até a venda. E isso é muito legal, é um grande diferencial, tá? Aprendi muito com você, Ada, eu gostaria de lhe falar isso. E agora eu queria abrir esse canal para que você possa falar e finalizar aí essa live, que para mim foi muito boa, muito proveitosa, como eu já esperava. Uhum. Tá. Eu queria agradecer o pessoal que está comentando aí, tá vendo a nossa live, né? Bacana, né? Eu queria agradecer você pelo convite, tá? Quando você me fez esse convite, eu também tenho um monte de tarefa para fazer aqui, né? A gente de TI, a gente não tem muito horário, né? Então, mas assim, eu fiz questão de participar porque eu sei que um canal é mais uma fonte de informação, né? E é um canal onde a gente pode também derrubar alguns mitos, né? Sobre sistema, TI, consultoria, consultor, enfim, né? E estou torcendo muito por esse canal, tá certo? Eu acompanhei lá a primeira entrevista que você fez com o indiano, foi muito bacana, muito boa. Tenho acompanhado as dicas que você tem dado na ferramenta, tá? Muito boas também, tá? E queria aqui me deixar à disposição, tá? Se você precisar, sempre que eu puder colaborar com alguma coisa, tá? Eu estou à sua disposição, tá? E torcer pelo sucesso desse canal. Perfeito. Cara, imensamente obrigado. E, pessoal, eu gostaria de dedicar essa live, esse primeiro passo, tá? E na série de entrevistas,
eu não sei se todos têm religião, tá? Mas eu gostaria muito de dedicar o meu conhecimento que eu adquiri, a minha vida, a esse canal que eu criei, tá? A vida de vocês que estão aí assistindo, eu queria dedicar isso tudo a Deus. E é isso. Vamos para frente, tem muita coisa para aprender. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. E até a próxima live. Fiquem ligados. Valeu, tchau, tchau.